Zenit da Rússia aumentou a proposta para contratar o zagueiro Jonathan Jesus do Cruzeiro. O atleta pode deixar a Toca da Raposa após o final desta temporada. Lembrando a vocês, Cruzeiro não vai comentar negociações em andamento até o final da Copa do Brasil. É o grande foco do Cruzeiro e não podemos falar de A ou B ou C, ou de transferências que venham a acontecer na Toca da Raposa. Cruzeiro quer se manter fechado, elenco focado e por isso vão negar qualquer tipo de possibilidade, tanto de chegada quanto de saída. Só que antes, família, da gente aqui dar sequência ao nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a ajuda de cada um de vocês. Agora preste atenção. Sobre o Jonathan Jesus, a informação atualizada é da ESPN de que o Zenit aumentou a proposta de 8 milhões de euros para 9 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas estipuladas em contrato. Ou seja, caso Jonathan Jesus tenha uma minutagem bacana por lá, possa render mais 1 milhão de euros, que foi o valor pedido pelo Cruzeiro. Cerca de 10 milhões pela negociação do atleta. Eu sei que tem gente que não está gostando desta saída, mas sinceramente me parece um valor muito bom para o Cruzeiro. Pô, peraí, o cara não é titular da Raposa, ele não é titular, recebeu algumas oportunidades e ainda não conseguiu grande destaque. Ele teve mais destaque quando era treinado pelo Fernando Diniz, lá no início do Campeonato Mineiro, lá no início desta temporada. Então o Jonathan Jesus recebeu, na minha opinião, uma proposta justa. E o Cruzeiro é dono de 80% dos seus direitos econômicos. O próprio Ceará, que vai jogar a segunda divisão, deve estar maluco para que o Cruzeiro venda este jogador e receba uma parte deste valor para se planejar para a próxima temporada. E sobre o Jonathan, também seria interessante se o Cruzeiro conseguisse manter uma pequena porcentagem dos seus direitos econômicos para uma eventual futura venda. O jogador é talentoso. Se explodir na Europa, como aconteceu no caso do Igor Thiago, o Cruzeiro poderia ter uma porcentagem dos seus direitos econômicos. Vamos aguardar e esperar. A proposta foi aumentada. Se vai ou não, só o tempo nos dirá. E com certeza, Cruzeiro vai negar até o final, até porque estamos 100% focados na Copa do Brasil. Então, se o Jonathan vai sair ou vai ficar, vai ser só depois a Copa do Brasil do Cruzeiro. Vamos aguardar mais detalhes sobre esta situação. E além do Jonathan Jesus, também sabemos que a possibilidade de Gabriel Barbosa deixar o Cruzeiro é muito grande. Nesta terça-feira, o setorista do Santos, Lucas Mussetti, conseguiu apurações de que o Gabriel estaria um pouco insatisfeito com a minutagem e que com isso ele já está assim disposto a deixar o Cruzeiro no ano que vem, a conseguir uma rescisão de contrato de forma amigável que possa beneficiar ambas as partes. Até porque Gabriel Barbosa tem um dos maiores salários, se não o maior salário do Cruzeiro, e com isso o Cruzeiro poderia, ter aquele alívio na folha salarial para buscar outros reforços no ano que vem. E a ideia seria que Gabriel Barbosa buscasse mais minutagem no Santos. E com isso, o Santos também tem muito interesse na sua contratação. A própria permanência do Neymar também ajudaria para que o Gabriel fosse para lá. Então fica neste assunto. Olha, Gabigol vai negar, Cruzeiro vai negar, mas mesmo assim a possibilidade do Gabriel Barbosa deixar o Cruzeiro é muito grande. Muito grande. E ainda esperamos que ele seja decisivo nesta reta final de temporada, que ele possa ser decisivo nesta reta final de Copa do Brasil. Vamos aguardar e esperar mais detalhes também sobre o futuro do Gabriel Barbosa. E família, eu gostaria até de lembrar aqui para vocês que ontem tivemos a premiação, vários jogadores do Cruzeiro foram selecionados e como estavam ali na preparação para a Copa do Brasil, quem foi lá receber foi o Pedro Lourenço. Agradeceu, riu muito, teve aquela resenha do Pedro Lourenço
E uma das falas dele, que a gente colocou ontem aqui para vocês, ele falou sobre a permanência do Jardim, que ainda não está definida, mas que ele tem contrato até dezembro de 2026. Falou sobre o Caio Jorge não querer jogar no frio, deixou claro também, né, que tem interesse do futebol russo no Caio Jorge. Falou sobre o Gabriel Barbosa, que ele precisa de mais minutagem, mas tem uma fala do Pedrinho que me chamou bastante atenção, que é: a todo ano que passa, eu quero estar um passo à frente do ano passado. Eu quero estar incomodando cada vez mais e mais o Palmeiras e o Flamengo. São as falas do próprio Pedro Lourenço. E, Pedrinho, vou te dar um conselho. Você quer que o Flamengo e o Palmeiras falem, pô, o Cruzeiro chegou na parada? Tem 3 jogadores no mercado que, sem dúvidas alguma, mudaria o patamar do Cruzeiro. O Nino, zagueiro campeão da Libertadores pelo Fluminense, que hoje veste a camisa do Zenit da Rússia, está de férias no país. O próprio Fluminense está tentando o retorno do jogador, mas não sabemos se eles vão ter a bala para trazer ele de volta. O Nino é um baita de um zagueiro, aumentaria a concorrência no setor defensivo do Cruzeiro. Eu acho que o Nino e o Fabrício Bruno formariam uma das melhores, se não a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Outra recomendação, o Gerson, ex-Flamengo, está muito arrependido de ter deixado o futebol brasileiro. Era convocado para a seleção brasileira. Desde que chegou no Zenit, suas convocações diminuíram demais. A informação que chega é que o Gerson quer voltar para o Brasil e a gente sabe também que ele não tem a melhor relação ali com a diretoria do Flamengo após sua saída, até porque pagaram a multa rescisória e o Flamengo não queria a liberação do Gerson. E na minha opinião, seria outro jogador que poderia mudar o patamar do Cruzeiro. Um cara para brigar por posição ali no meio de campo, principalmente com o Lucas Silva, que já é um jogador, né, que oscila, mas que ainda é titular absoluto do Cruzeiro. E o próximo, talvez a cereja do bolo, seria ele, John Arias, jogador que hoje está muito mal na Europa. A gente sabe que o Wolverhampton, eu acho que é assim que pronuncia o nome do seu time, é o último colocado da Premier League, flopou por lá e a própria equipe inglesa já cogita sim a saída do camisa 10 John Arias. E o retorno ao futebol brasileiro seria o mais interessante para o jogador. E me fala, vocês aí de casa, já pensou? Vira o ano, Cruzeiro tendo John Arias, Cruzeiro tendo Nino e Gerson no seu time, muda o patamar do Cruzeiro. O patamar do Cruzeiro já é muito alto, ficaria mais alto ainda. Chegaria no Flamengo e no Palmeiras e falaria, olha, eu cheguei na parada, eu estou aqui para brigar por títulos, vou incomodar vocês até o final. Pergunto a vocês, gostariam ou não desses 3 nomes no Cruzeiro? E aí, meus amigos, ia depender muito também da bala do Pedrinho, porque os caras não são baratos. Mas a gente sabe que vários jogadores vão deixar a Toca da Raposa no final da temporada. Entre eles, podemos ter a venda do Jonathan Jesus e também a saída do Gabriel Barbosa, que tem o maior salário do atual elenco da Raposa. Agora, família, vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!